Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. De primeira, então, vamos a Brasília, na redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ricardo, ótima tarde para você. Ótima tarde, Luciano, a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aí no Alerta. Prazer é nosso sempre, Ricardo, e hoje com muita movimentação, essa operação da Polícia Federal contra esse plano para matar servidores e autoridades, com o Sérgio Moro, agora senador, o ex-juiz Sérgio Moro, como um dos alvos dessa organização criminosa, hein, Ricardo? Exatamente, operação Sequaz, né, da Polícia Federal, né, informações partiram do Ministério Público de São Paulo, foram repassadas à Polícia Federal, que fez essa operação hoje para prender várias pessoas acusadas, né? 9 pessoas já haviam sido presas até agora há pouco. Essas pessoas estariam planejando matar autoridades públicas, segundo o ministro da Justiça Sérgio Moro, autoridades em vários estados do Brasil, embora não tenha detalhado o nome dessas autoridades de outros lugares, mas entre elas está o promotor do Ministério Público de São Paulo, né, o Lincoln Gaquia, e também o Sérgio Moro, agora senador, ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses dois especificamente, porque o promotor Lincoln foi quem fez o pedido de transferência dos líderes da facção criminosa de São Paulo, PCC, para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima, e Sérgio Moro porque, né, fez levou adiante essa transferência, né? E aí eles estavam inclusive já na articulação desse plano, tinham conseguido aí alugar chácara, casa, um escritório lá perto do escritório de Sérgio Moro para tentar, o objetivo deles era sequestrar e matar essas autoridades públicas em represália a essas decisões que desagradaram o comando da facção criminosa, né? Impressiona porque já havia um monitoramento da rotina dessas pessoas, do Sérgio Moro, e inclusive a esposa do Sérgio Moro, a Rosângela Moura, dizendo que está muito assustada porque ao saber de detalhes de como a rotina deles estava sendo monitorada, né, Ricardo? Isso mostra como o crime é de fato organizado no país, né? E é estruturado e tem uma capilaridade muito grande, né? O que mostra uma falha, né? Claro, do sistema de segurança pública brasileiro que não conseguiu neutralizar o crescimento de uma facção que chega a esse tamanho e consegue articular as coisas dessa maneira. Ainda que a operação em si, a prisão dessas pessoas sem que elas conseguissem o êxito, né, da missão que eles tinham, deva ser louvada, como também um trabalho muito bem feito de inteligência, né, do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal, né, das autoridades de segurança, porque de fato conseguiram mesmo diante desse risco garantir a segurança do Sérgio Moro, do parlamentar, da esposa dele, né, Rosângela Moura, deputada, e também do promotor de São Paulo, esse que já vive sob ameaça há muito tempo, né? Ele é um alvo, não é a primeira vez, já aconteceu várias vezes dele ser alvo dessa facção criminosa, porque ele atua no combate ao PCC, e isso também, né, deve ser ressaltado. Se por um lado o sistema de segurança falha ao não deixar essa facção chegar nesse tamanho e conseguir ter esse nível de capacidade de articulação, por outro lado, consegue evitar uma tragédia como neste caso foi evitada, né? Ô, Ricardo, como é que repercute isso para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já que ontem ele deu uma entrevista, inclusive com críticas, reforçando críticas que ele já faz há muito tempo ao juiz Sérgio Moro. Como é que isso repercute um dia depois dessa entrevista em que ele criticou bastante e mais uma vez duramente o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, hein? Muito mal, né, Luciano? Ainda que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, e de fato não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essas ameaças vêm de outros tempos, em razão dessa, como eu disse, desse pedido de transferência dos líderes da facção criminosa, nada tem a ver com o presidente da República. O fato dele ter criticado o Moro ontem, né, ter usado inclusive uma palavra, um palavrão para dizer o que ele desejava ao Moro quando estava preso, é claro que isso vai ser aproveitado politicamente, né, pelos opositores, né? E num momento em que uma situação como essa fortalece de alguma maneira a imagem do Moro, porque de fato fortalece quando você está sendo alvo da principal facção criminosa do país,
isso evidentemente te transforma em alguém, né, que se você está contra aquele que é um dos maiores males do país, você automaticamente ganha muito com isso, né? Se fortalece Moro, enfraquece de alguma maneira Lula, né? Eu acho que isso fica muito claro. O governo tem feito um esforço muito grande para tentar neutralizar essas narrativas, né, na internet, mas elas são inevitáveis. Você veja, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma vinculação que também não tem nada a ver, mas aproveitou e falou: em 2002 Celso Daniel foi morto, agora depois de 2018 sofreu um atentado, agora Sérgio Moro, tudo não pode ser só coincidência e tal. São coisas completamente diferentes, são 3 situações completamente diferentes, mas para os olhos da população em geral, pode passar a ideia, né, de que aquilo ali tudo tem a ver com um grande esquema para matar aqueles que são adversários de Lula. Por causa disso, inclusive, como eu disse, há um esforço muito grande dentro do governo de tentar neutralizar essa narrativa, e o ministro Flávio Dino chamou de mau caratismo, né? Falou que é vil e é leviano fazer politização desse caso, né? E a estratégia do governo tem sido o seguinte: dizer, olha, a prova de que esse governo é republicano é que a Polícia Federal está aí agindo, inclusive na proteção dos nossos adversários, como é o caso do Sérgio Moro. Isso é um exemplo de como se deve agir neste caso, né? Que também não é exatamente nenhum favor, né? Porque a Polícia Federal deve ser autônoma e deve trabalhar de forma autônoma, né? Mas é a maneira que o governo tem tentado de diminuir essa pressão em cima do ex-presidente, porque no fim das contas acabou que, né, juntou aí uma fala muito infeliz, que já era infeliz por si só, com um fato no dia seguinte que prejudicou muito a imagem do presidente, né? O ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, ele havia se manifestado logo pela manhã, né, via redes sociais, mas depois acabou concedendo uma entrevista e diz que vai propor criminalizar, inclusive, planejamento de atentados, né? Isso que você falou aí da ameaça já se tornar um crime, né, Ricardo? Assim, ele vai ainda, provavelmente vai falar mais sobre isso no pronunciamento que ele vai fazer daqui a pouco lá no Senado, né? Tava marcado para agora 4 horas, mas será só na ordem do dia lá no Senado. Mas, assim, a grande questão que ele coloca, e que eu acho que é algo relevante a se discutir, é porque o nosso Código Penal, ele prevê as punições por crimes, mas você imaginar e planejar o crime sem começar a executá-lo, não necessariamente é possível punir. E essa é a grande questão, ele dizer, olha, não adianta você, né, é um absurdo você descobrir que alguém tá querendo matar uma autoridade, mas tem que ficar esperando ela começar a organizar aquele plano, né, para você poder agir contra essa pessoa. É de fato algo que precisa ser discutido, né, em casos como esse, né? Porque esses casos de ameaça, o próprio planejamento já é por si só, né, um crime, né? O crime de ameaça, o crime não é matar apenas a autoridade, mas a ameaça a essa autoridade, colocar essa autoridade em risco por si só já é um crime, né? Está tipificado no Código Penal. Então, assim, é uma discussão que é válida. Eu não sei se é relevante do ponto de vista, se há necessidade dessa mudança por conta dessa coisa de que já é um crime, né? Já é um crime de alguma forma, de ameaça, mas de toda forma é legítimo que se discuta isso, principalmente num momento como esse, né? Agora, você citou aí o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, dizendo que é um mau-caratismo politizar, né, esse assunto, mas inevitavelmente vai cair no campo da discussão política, da divergência política, como já está acontecendo, e vai ser muito difícil barrar esse discurso, né, Ricardo? Você até falou aí que o governo está tentando trabalhar nesse sentido, mas eu acho que vai ser um meio inevitável barrar essa politização desse caso. Com certeza é inevitável, os próximos dias serão difíceis para o governo nesse aspecto, e o futuro também, porque de certa forma Sérgio Moro é um concorrente, um possível concorrente no futuro, né? E como eu disse, você ser alvo de um dos maiores problemas que temos no Brasil, que é o PCC, né? Isso fortalece de alguma forma o ex-juiz, né? E tira do foco a atuação de Moro na Lava Jato, que foi uma atuação um pouco desastrada em alguns aspectos, né? Independentemente de você concordar ou não com a prisão de Lula na ocasião, né? Que foi depois anulada, mas foi controversa de fato em alguns aspectos da Lava Jato.
tira um pouco o foco daí e leva o foco para a atuação de Moro como ministro da Justiça num ponto que é muito mais favorável a ele, que é uma decisão que ele tomou de que esses líderes de facções fossem destinados a penitenciárias federais de segurança máxima com o máximo de rigor, né, com as punições bem duras a eles aí, embora tem que se dizer que não surtiu muito efeito, porque se tivesse surtido a gente não estava ao ponto de haver esse risco aí, né, de as autoridades serem alvo de atentados, né? Se simplesmente a transferência para uma penitenciária federal resolvesse o problema, eles não estavam articulados como de fato mostraram que estão, né? Mas certamente traz para um campo que para Moro é mais favorável politicamente. Eu não estou dizendo que ele está satisfeito com essa história de jeito nenhum, né? Porque quem é alvo e sofre, né, risco de morte, inclusive seus familiares, evidentemente não está numa posição confortável. Mas do ponto de vista político, se fortalece, de certa forma, e, em consequência, enfraquece um pouco os adversários. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília, muitíssimo obrigado pela participação e até amanhã, Ricardo. Eu que agradeço, um abraço para vocês e até amanhã.